domingo, 16 de janeiro de 2022. Queremos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que Ele está me dando de poder transmitir doces pensamentos. Quero pedir a Ele que nos abençoe o nosso dia, abençoe os nossos amigos, que abençoe os nossos adversários e abençoe especialmente a minha parceira, minha companheira. Abençoe os meus amigos espirituais e abençoe todos os mentores espirituais que foram artistas, que colaboram diretamente nesse nosso pequeno trabalho. Estamos lendo o capítulo número 24, Circunstâncias Evolutivas, do livro Egos em Conflito, ditado pelo espírito de Inácio Ferreira, psicografado por Carlos Bacelli. Desculpe. Circunstâncias evolutivas. Eu nunca havia imaginado, raciocinado sob esse ângulo, disse Manuel, reflexivo ante as ponderações de Odilon a respeito de o Cristo não ter se referido à reencarnação com maior frequência. De fato, muitos que dizem crer na multiplicidade das existências e, portanto, senhores virtuais do próprio destino, não se esforçam para que o seu aproveitamento dela seja o melhor possível. Vivem adiando realizações, dando-me a impressão de que aceitam a lógica reencarnacionista, mas dela não fazem maior proveito para si. Na grande maioria das vezes é o que acontece, concordei. Muita gente, sem saber que amanhã haverá de chegar, para elas no corpo carnal, vivem deixando para fazer amanhã o que lhe é possível fazer hoje e agora. Sabem que o amanhã existe, porém não podem saber se existirá para ela nas circunstâncias que esperam, posto que o futuro seja inevitável. O amanhã há de chegar para todos nós, crentes e descrentes, mas talvez as situações que hoje nos favorecem não haverão de ser as mesmas amanhã. Eu, por exemplo, comentou Domingas, guardo vários arrependimentos de não ter feito o que podia, quando podia, ou seja, no momento em que tudo me estava sendo favorável. Pois toda vez em que deixei para depois algo que poderia ter feito naquela hora, eu me arrependi. Confesso que muitas vezes nunca, nem sequer, chegou a ser feita por mim. Fui adiando, até que a desencarnação chegou. E aí, então, não havia mais tempo para nada. Interessante, disse Manuel, a questão das circunstâncias. Tenho a impressão de que, num determinado momento, existem forças que concorrem para a realização de certas atividades. Seja no campo profissional, pessoal, espiritual, qual se costuma vulgarmente dizer, os astros parecem alinhar-se favoravelmente. Depois, no entanto,
as circunstâncias já não são as mesmas e assim tudo parece se tornar mais difícil. Ah, isso acontece, meu caro, até no que diz respeito ao mal, falei. Circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis existem tanto para o bem quanto para o mal. Claro que aqui não vamos exaltar as circunstâncias favoráveis ao mal, sendo que até os delinquentes sempre esperam pela melhor chance para concretizar as suas trevosas planificações. Doutor, apartou Odilon, gostaria apenas de ressaltar que a prática do verdadeiro bem, as circunstâncias são sempre favoráveis, embora, sem dúvida, os obstáculos que não raro careçam de ser removidos para que o bem se efetue. O que mais se opõe à concretização do bem, que somos chamados a realizar, é muito mais o nosso estado de espírito do que da adversidade em torno. A rigor, o Cristo não contava em circunstâncias que lhe favorecessem o ministério entre os homens. Aliás, a sua jornada entre nós foi um constante exercício de superação das dificuldades exteriores. Sem cessar, vencendo oposições ferrenhas, ele espalhava a mensagem da Boa Nova. Mesmo na cruz, o Senhor, valendo-se de circunstâncias completamente adversas, ensinou-nos a perdoar. Ele sabia transformar treva em luz. Realmente concordei, desdobrando comentários. Ao passo que o episódio da traição teve que esperar em circunstâncias sempre adversas. Jesus semeou bem, enquanto as circunstâncias que lhe eram favoráveis, o mal não conseguia o seu intento. Aspas. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando e não me prendestes. Fecha aspas. Disse-nos ele. Somente essa questão, ponderou Domingas, revela a eternidade do bem em suas procedência divina e, consequentemente, a transitoriedade do mal. O bem é divino, o mal é humano. Dentro dessa linha de raciocínio, indagou Manuel, como se dá a evolução do espírito? Eu, às vezes, fico matutando, e explicou-se. Dias atrás, eu fiquei a reparar um senhor que, empurrando um carrinho, vendia sorvetes na rua. Ele sorria, oferecia o seu produto, trajava-se com simplicidade e parecia-me de bem com a vida. Ao sol escaldante da tarde, não mostrava um semblante carrancudo. Provavelmente, vendendo sorvete, ele mal chega a tirar para o seu sustento. Não sei, mas deve ser pai de família. Já deve ter neto, pois com certeza deve estar beirando os 60 anos de idade. Pausou e insistiu na pergunta. Como acontece a evolução de um espírito assim, semelhante ao meu, tão comum? Sinceramente, o referido sorveteiro não me parecia ter a mente tomada por preocupações de ordem mais transcendente. Ele apenas estava querendo vender o seu sorvete naquele dia, no outro e no subsequente. Creio que, em termos evolutivos, não chegava a cogitar da finalidade de sua existência na Terra. Espero que vocês me compreendam, porque estou me recordando da figura dele com extremado carinho e respeito, que muito me fez lembrar a figura de meu pai, que, em verdade, vivia no mundo como se fosse uma abóbora
exclamei. Sim, doutor, uma abóbora, concordou Manuel. Ele era meu pai, mas era desse jeito mesmo. Vivia como uma abóbora que nasceu no campo e que um dia, não fosse para alguma panela, acabaria por apodrecer no mesmo lugar em que nascera. Eu não conheci seu pai, mas você me falava muito dele, um homem bom, porém sem outra preocupação que não fosse a de simplesmente sobreviver. Exato, endossou o amigo. Ele era assim mesmo. Eu mesmo, talvez teria acontecido comigo, se porventura não tivesse ido parar no sanatório espírita. Sim, você sempre revelou certa tendência para a abóbora. Abóbora, doutor? Filho de abóbora, abóbora é. Doutor, nossa, exclamou Domingues. Estou com medo. Eu também não sei como não deixei de ser louca para ser médium. Estive um pedacinho assim, para em definitivo ir morar num hospício qualquer. Se eu não tivesse encontrado o Dr. Odilon, não sei o que haveria de acontecer comigo. O que será que por muito pouco nos livra de um caminho tão diferente? Domingas, redargui. Assim é que o espírito evolui, circunstâncias evolutivas. Todos nós estamos dentro da vida com as leis da criação, agindo sem pressa em nosso benefício. O percurso que um espírito cumpre, digamos, em 1000 anos, outro pode levar 3 ou 4.000 para cumprir. Deus é eterno e, portanto, o tempo para ele não existe. E se não existe para o Pai, não existe para os filhos. Todas as ondas que se formam no oceano estão um dia destinadas a chegar à praia. Doutor, por favor, detalhe, solicitou a irmã. Quer dizer que até hoje eu poderia estar à procura do Dr. Odilon? Não especificamente dele, respondi. Você poderia estar até hoje à procura de um Odilon, e não especificamente do Dr. Odilon Fernandes. Poderia ser de um Odilon da Silva, aparentado do Manuel Roberto, ou ainda de um Odilon Ferreira, um tio-avô de meu pai, ou ainda do Odilon, ou Odilo, que fosse o abade de Cluny, considerado o arcanjo dos monges, que nasceu na Auvernia no ano de 962. Nossas ações, continuei, por menores que sejam, criam reações, ações que, claro, incluem os nossos pensamentos e emoções, por mais discretos que sejam. Os espíritos que se aproximam de nós são aqueles que atraímos ou então pelos quais nos sentimos atraídos. Tais espíritos podem nos encaminhar ou desencaminhar, porém, mesmo que estejam desencaminhando, estarão nos encaminhando, porque o mal está sempre a serviço do bem. Ixi, complicado de entender isso. Também acho, disse, mas é assim que acontece. Não imaginemos que a lei da evolução, sempre que nos desviemos do bom caminho, venha nos tomar em suas mãos e nos recolocar na direção correta. Não, elas vão nos deixar quebrar a própria cara. Somos feitos aqueles carrinhos de brinquedos, movidos à fricção, que quando batem no obstáculo, giram em torno de si mesmo e prosseguem, andando noutra direção.
até a fricção acabar, seguem se movimentando. Entretanto, as leis de Deus não nos tutelam. Elas não cuidam de nós? Claro que cuidam, Domingas, respondi. Elas jamais permitem que venhamos a nos perder em definitivo, mas em respeito ao nosso livre-arbítrio, elas nos deixam com as consequências de nossas escolhas. Milhares de espíritos não conseguem romper a sua mesmice evolutiva. Há séculos e séculos é um entra e sai de corpo. É um entra e sai do corpo, qual se nada de mais importante estivesse acontecendo. Doutor, eu considero esse assunto fascinante e, se me permite, gostaria de insistir. O que teria me levado a trabalhar no sanatório espírita e assim ter oportunidade de melhor conhecer tanta coisa a respeito da vida espiritual, de conhecer a Dona Modesta, o Senhor e tanta gente com a qual tanto pude aprender, abrindo a minha cabeça e o meu coração. Em vez de ter ido exercer funções de enfermeiro no sanatório, eu poderia ter ido trabalhar numa roça, como, como aliás era muito comum na minha época. Tudo bem trabalhar na capina ou como peão, é um serviço nobre, mas em tal atividade talvez eu não tivesse as oportunidades que tive e, consequentemente, as oportunidades que estou tendo. Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Manuel, eu também por vezes fico pensando em como é que fui parar no sanatório. Formei-me no Rio de Janeiro, tinha tudo para ficar lá. Contudo, acabei voltando para Uberaba. Inicialmente não pensava em psiquiatria. Eu era clínico geral e nem era espírita. Quando fui convidado para ser diretor clínico do sanatório, por certo, Manuel, interveio Odilon, é porque tanto quanto você, quanto o doutor Inácio, e tanto quanto a Domingas, quanto eu, simplesmente estávamos lá. Estamos quase encerrando o capítulo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você, amado amigo, pela sua paciência, pela sua visualização e seus comentários. Agradeço imensamente seus comentários e digo que ele é muito bem-vindo, pois através deles acrescentamos ou reduzimos o nosso trabalho para que ele fique cada vez melhor. Muito obrigado. Que Deus os mantenha na sua paz. Fiquem com Deus e bom domingo.